pessoal, essas três questões que faltaram, né, responder, elas foram trabalhadas, essa prova foi trabalhada semana passada, a prova de Cabedelo, né, Mona Sete? Isso, Cabedelo. o processo de hoje, mas... Não, eu trouxe, cara. Arranquei a cabeça. Não, isso aí sai. Então, pessoal, a gente trabalhou, né, para quem não me conhece, só você que não veio semana passada e você, né? Meu nome é Daniel, né, a gente está aqui tentando passar para vocês o que é mais interessante para concurso, para passar no concurso, não é para ensinar a língua portuguesa, porque é impossível você, em tão pouco tempo, né, você trabalhar todas as regras, tudo que o português exige. Mas aí, eu vou trabalhar aquilo que realmente é necessário para vocês conseguirem fazer a prova, tá certo? Aquilo que realmente vocês vão utilizar. Então, a gente tem o trabalho com questões de provas anteriores e aí a gente trabalha a gramática, né, dentro daquilo que a banca aborda. Tá? Então, ela vai abordar todas as classes gramaticais. E aí é bom porque a gente consegue trabalhar, contextualizar tudo isso, trabalhando as questões. É muito mais rápido do que você pegar aquele conteúdo todinho que eles dispõem para você estudar, e aí você não vai conseguir realmente, né, dar conta de tudo. Por isso, trabalhar dessa forma é muito mais interessante, e eu recomendo tanto para português quanto para as outras, né, as outras áreas que é abordado na prova. Tá certo? Então, olha lá. A gente trabalhou até aqui, essa 5 não foi respondida, né? Não é isso? Não. Ela não foi, né? Foi, não. E aí, o que a banca quer? A banca quer que você saiba utilizar o pronome demonstrativo, né? Então, a gente tem aqui o isso. Mas vocês conhecem outros pronomes demonstrativos, não conhecem? Quais são? Aquilo. Aí, este, esse, né? São pronomes demonstrativos. Claro que esses pronomes, eles desempenham uma função sintática, né? Muito cuidado, né? Função sintática e morfologia é diferente. Esse é um pronome demonstrativo, né? Já dizer possessivo, é meu, teu, né? Esses são pronomes possessivos. Então, olha lá, eles têm função catafórica, né? Aliás, anafórica, né? É aquilo chamado para trás. A catáfora é utilizada com o este. O este é catafórico, tá? Então, toda vez que eu utilizar o este, o isto, eu vou ter uma informação na frente, tá? Já o isso e o esse, tá? Ele tem uma função anafórica. O que é isso? Algo que foi dito antes, né? Dentro do texto. Então, se você pegar o texto, a gente não tem o texto aí, Maná? Se tiver o texto, eu queria que vocês encontrassem, né, Mas o texto está abaixo. Essa informação está aqui embaixo, É, tá? só você. Um mouse aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá ver se a gente acha aqui esse isso, né? Ah, tá aqui, é esse, é? Isso. Ficou aqui embaixo. Vamos lá. Isso não foi obstáculo ali? Cadê? No último parágrafo daí do seu. Aí. Isso. É. Vamos ver se é essa frase que está lá, né? Exato. Não sei se... No sexto parágrafo. No sexto parágrafo, né? Então é isso mesmo. Veja que quando ele fala isso, ele se refere a tudo o que foi dito antes, né? Isso não é sexto parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então lá, isso não foi obstáculo para Débora Alves, de 27 anos. Né? Então, o que foi que não foi obstáculo para ela? Tudo o que aconteceu aqui, ó, né? Tudo o que aconteceu. Esse texto está falando sobre o quê? A mulher, né? O papel da mulher, não é isso? Na sociedade, tá certo? Então, apesar de tudo isso que aconteceu, né? A Débora, ela conseguiu evoluir, ela conseguiu crescer dentro da sociedade. Então, isso faz referência a tudo que foi dito aqui atrás. Então, é um termo anafórico, né? Vamos ver o que a questão pede aqui. Né? Vamos lá, questão 5. Olha lá. Tá vendo? Letra D. Né? Olha lá. Anafórico, pois se refere ao que foi dito anteriormente. Esse é o Não é? certo, viu? Então, gente, não tem como errar a questão quando... Olha, gente, se fosse o isto, tá? Se fosse o isto, se a questão não extrapolar o texto,
a informação vai estar depois, tá bom? Agora, se for o isso, o esse, essa, a informação está antes. São termos anafóricos. Grava essa palavra. Isso, esse, essa, termo anafórico. Né? Retoma, né? Se refere ao que foi dito antes. Tá certo? Então, alternativa D. Tá? Termo referente a um passado muito distante? Não. Qual é o termo referente a um passado muito distante? Qual é? Veja que a banca é muito inteligente ao abordar uma questão dessa e quando ela cria essa questão. Qual é o termo pronominal que se refere a um tempo mais distante? Qual é? Que está mais distante. Né? Olha só. Ó, como é que eu uso esses pronomes, né? Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, né? Olha lá. Segura aí. Então, eu vou dizer o seguinte, que esse controle é meu. Esse controle é meu. Tá? Olha lá. Agora, eu já tenho que dizer diferente, né? Eu tenho que dizer que este controle é meu. Boa tarde. E se esse controle estivesse lá com ela? Aquele. Tá vendo? Então, quando algo está distante, tá? Aquele. Né? Se está comigo, este. Se está com você, esse. Então, eu preciso usar a norma, né? Usar os pronomes de forma correta. E a banca, ela vai querer saber disso. Ela vai querer saber quando a palavra ela se comporta em relação à distância, distanciamento. Tá? De quem? Dos interlocutores. Quem são os interlocutores? Né? Emissor e receptor. Né? Esses são os interlocutores de uma mensagem. Não é isso? Eu preciso saber utilizar o pronome da forma correta. Catafórico, pois projeta para frente, nada se projeta para trás. Né? Olha lá, catafórico projeta para frente. E não é isso. Né? Não é, a gente não tem. Às vezes você responde uma prova, uma questão, por eliminação. Eu vou eliminando. Então eu sei que catafórico projeta para frente. Né? Para aquilo que ainda vai ser dito. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Então não é, né? Não é. Termo referente à primeira pessoa do discurso? Não. Tem nada a ver. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu, né? Nós. Isso é a primeira pessoa do discurso. Beleza? Tem nada a ver. Essa banca ela tem a mania de trazer coisas sem nexo para dentro da questão. Né? Ela traz coisas sem nexo. Sem nexo. E aí você vai eliminando essas coisinhas. Tá certo? Então, o gabarito, né? É a letra D, termo referente à segunda pessoa que também não tem nada a ver, né? Segunda pessoa, tu, né? Vós, não é isso? Segunda pessoa, né? Gramatical, viu, pessoal? Cuidado, né? Existem pessoas gramaticais, existem pessoas do discurso. Muito cuidado. Quem é a pessoa gramatical? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por exemplo, o pronome você, né? Ele é de segunda pessoa, né? Mas ele é de terceira pessoa, mas ele se comporta no discurso como de segunda, né? Tá certo? Com quem se fala. A pessoa do discurso de segunda é com quem se fala, mas gramaticalmente ela é de terceira. Eu já fiz uma questão dessa numa prova e eu, né? Como eu já sabia, eu acertei a questão. Né? Porque ele é um pronome gramatical de terceira, mas do discurso ele é de segunda. Você, cuidado, hein? Cuidado que isso pode cair. Eles têm uma mania de pegar o pronome você e fazer isso, porque as pessoas confundem. Olha lá, ele é uma pessoa gramatical de terceira, mas do discurso ele é de segunda. Pronome você, que não é o caso aqui. Vou pegar uma questão aí sobre isso na prova, talvez eu ache uma prova sobre isso e a gente trabalha. Tá bom? Mas é importante gravar isso. O professor falou do pronome você, vou dar uma olhada em casa. Né? Porque a banca tem uma mania de trabalhar com esse pronome, tá? Então pronto. Gabarito D. Questão 6. A questão 6 também falta? Falta, né? Falta. Olha lá. Outro levantamento mostra que a diversidade dentro da empresa gera mais lucro. Nesse trecho do texto tem-se um período composto por coordenação. Até agora eu não vi nenhuma conjunção aqui coordenativa, né? Não tem. Então já vou descartar, porque eu não tenho, tá?
São 5, né? São 5 tipos de coordenação, não é isso? Adição, aditiva, alternativa, conclusiva, explicativa e, deixa eu ver se eu me lembro da outra. Adversativa. Né? Então, para elas, sempre vão ter conjunções atuando ali, né? Portanto, no entanto, ou, né? Nem, né? E, tá certo? Sempre vão ter ali. Então, aqui a gente não tem. Ou, por outro lado, eu posso pensar o seguinte, né? Eu tenho aqui o primeiro período, ó, é um período composto, né? E por isso que está aqui, ó, período composto, período simples, período composto, ó, período composto, ó, orações são todas absolutas. Então, ó, a gente não tem orações absolutas porque a gente tem só uma oração aqui. O que é uma oração absoluta? É aquela oração que você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Ouça, né? Manassés estuda matemática. Ouça, isso é uma oração absoluta, tá ok? Agora, olha lá. O problema está aqui, né? O levantamento mostra que eu tenho que ver se esse quezinho aqui ele é um pronome relativo. É um pronome relativo? Eu posso trocar ele por o qual, a qual, os quais, as quais? Impossível fazer isso, né? Eu acho. Não é? Eu acho que o que aí é integrante. É uma integrante. É integrante. Olha lá, as integrantes estão o quê? Nos períodos subordinados substantivos, concordam? Não é isso? Então, eu posso trocar toda essa oração aqui, ó. Isso. Eu posso trocar por um isso. Posso ou não posso? Pode. Posso. Esse isso, inclusive, ele vai ter função de quê? De objeto direto, né? Olha lá, ó. Outro levantamento mostra isso. Posso ou não posso, pessoal? Pode. Tá vendo? Posso trocar. Então, todo esse período aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vê o que é? É isso aí. Todo esse período aqui é uma oração substantiva, né? Olha lá, um período composto por subordinação, né? Substantiva, direta. Por quê? Porque o verbo ele é transitivo direto, eu não tenho nenhuma preposição, isso aqui é um artigo, tá? Não tenho, não é isso? Então, olha, eu posso trocar por isso. Então, aqui eu já tenho, não tenho mais coordenação, eu não tenho mais período, aqui eu já descartava, de cara. Ora, se eu tenho tudo isso aqui, eu tenho um verbo, eu tenho outro verbo, não tenho? Presta atenção nessa frase todinha, gente, ó. Outro levantamento mostra que a diversidade dentro da empresa gera mais lucro. Ora, eu tenho a oração principal, ó, essa daqui, e a oração subordinada depois da conjunção integrante. Ok? E aí, pessoal, por que eu sei que é um período composto? Porque eu tenho um verbo, tenho dois verbos. Agora eu tenho que fazer análise, né? Não tenho que fazer análise dela? Eu tenho. Então não é período composto por coordenação. Menos período simples. Aí é que não é mesmo. Porque já que eu tenho dois verbos, descarto o período simples, concordam? Não é? Então é um período composto por subordinação. Bom, vamos ver o resto. É um período composto por coordenação e subordinação? Não. As orações são absolutas? Não. Gabarito C. Não é isso? Período composto por subordinação. Eu não tenho coordenação aqui. Tenho? Fizesse essa, Jaque? Não, é também não. Eu também fiz. Tranquilos? Tranquilos, né? Sossegados? Dona Emanuel, veja só, quais são as coordenações, qual é a... Adversativa, aditiva. Tu escreve aí, né? Aqui, ó, adversativa, Explicativa. Mano, não precisa nem anotar, mano, isso aqui, mano. Isso aqui a gente faz, eu tenho certeza que vai ter questões sobre isso e a gente aborda. Entendeu? Tranquilamente. Adversativa, conclusiva. É uma coisinha que a gente esquece dessas. Adversativa, explicativa, conclusiva. Conclusiva, alternativas. E a aditiva.
adversativa, explicativa, conclusiva, alternativa e aditiva. Exatamente. Então, olha só. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, ou quiser, a gente depois, eu tenho certeza que vai ter questão sobre isso. Quando tiver questão sobre isso, a gente aborda direitinho, porque é melhor. Né? Só para você lembrar isso aqui, né? Então, a gente sabe que tem né? Sempre vão ter aqui as conjunções. A mais usada aqui é o E, né? O E. Não, é isso aí. Né? Essa alternativa, Também. se eu não me engano, é qual? O. É, Também, né? É isso aí. Alternativas hora, Isso. ou, né? Conclusiva é portanto, logo. Isso. Né? adversativa é mais O pois também, muito cuidado aqui, ó. Isso. O pois, O pois. o pois tanto pode ser conclusivo como pode ser explicativo. Muito cuidado, Exato. tá? Dependendo Então, da maneira esse como aqui vem empregado. depois do verbo, tá? Depois do verbo. Certo? E aqui o pois aqui como conclusivo é antes do verbo. Né? Explicativo. Mas explicativa a gente tem porquê, Isso. né? É mais utilizada também, né? Pois também, né? Ok? Geralmente a explicativa, esse porquê aqui, ele indica causa, tá? Muito cuidado, tá certo? Então muitas vezes a banca aborda muito esse porquê, sendo explicativo, tá? Como indicador de causa, tá certo? Adversativa a gente tem mais, né? Todavia, Porém, Rapaz, tem uma palavrinha agora, ademais. Ademais é o quê? Ademais acrescenta, né? Não, acrescenta. Isso aí vai ser uma aditiva, né? Ademais está adicionando, tá certo? Então sempre que adicionar é aditivo, tá bom? Olha lá, e pode ser também um ademais adversativo também, tá? Pode ser, depende do contexto, porque a língua portuguesa depende muito do contexto, né? Você tem que analisar os excertos para você poder entender. Eu posso ter um ademais que é aditivo e pode ser o mais, por exemplo, o mais, esse mais. Ele pode aparecer como adversativo e pode aparecer também como aditivo. aditivo. Muito cuidado. Então, tudo é contexto, tá? A gente tem que torcer para a banca não vir com essas, né, peripécias dela. Muito cuidado. Né? Ele disse que eu lembrei, eu errei uma questão dessa Pronto, lá, é. ademais, eu nunca vi isso aqui, eu errei. Verdade, mas não erra mais. É. Então, aqui. Pronto, então a gente já acertou aqui, né? Gabarito C, porque realmente é um período composto, tá certo? Por subordinação. Vocês agora já sabem, ó. Olha aqui, ó. Período composto por coordenação aqui, pessoal. Tá? Muito cuidado. Isso aqui, ó, tem nada a ver com subordinação, tá? Olha lá. Isso aqui tem a ver com período composto, tá bom? Por coordenação, tá? Olha aí. Muito cuidado, pessoal, tá bom? Porque as subordinadas, elas vão ser substantivas, elas vão ser adjetivas, elas vão ser adverbiais. Beleza? Então, isso não está. A banca não vai perguntar isso a você. Está perguntando aqui, né? Estou até estranhando, né? Ela podia ter colocado aqui, pelo menos para ajudar, deveria ter colocado aqui um tracinho, né? Aqui pegando a conjunção até aqui. Aí ajudava. Mas ela não ajuda não, viu? Ela é maldosa. Ela é maldosa, quer que você adivinhe. Bom, a questão 7 a gente viu, não foi? Estava bem tranquilo aqui, né? Nos acentos desse conselho, é uma adjunta adverbial. Tranquilo, está perto do verbo, adjunta adverbial, expressão adverbial, então a gente, né, fez essa aqui ainda nas correrias. E tem essa outra questão, que é uma questão bastante interessante que a banca trabalhou, né? Muito interessante essa questão aqui, tá? Eu acho que eu tenho no meu computador ela com as alternativas, né? Mas agora é tarde, né? Tá aí, entendeu? Tá aqui. Mas olha, eu tenho aqui as questões, porque vai ter que ter o gabarito lá, né? Isso aqui é a prova inteira? Tu pegou, é? E isso não foi as outras questões que você mandou? Não foi? Tá faltando aqui mas vamos lá. Olha só. Pessoal, os verbos, eles... Posso pagar aqui, né? Olha lá. Os verbos, eles têm modos, né? Olha
que é justamente modos verbais. Tá? Olha só. Então eles têm modo indicativo, vai ter o modo subjuntivo e também tem o modo imperativo, beleza? Eu preciso saber disso na prova? Claro que eu preciso saber que existem 3 modos, beleza. Mas eu preciso saber como é que eles se comportam, né? Cada modo desse. Que é isso que a banca vai querer. Ela vai querer saber se o modo indicativo, dentro daquela frase, né, que ele representa o subjuntivo e o imperativo. Então a gente sabe que o indicativo vai indicar o quê? Tempo presente. Não. Aí já é tempo, né? Tempo é diferente de modo, né? Então vai no modo. Então o indicativo ele vai dizer o quê? Que aquele verbo dentro da frase, ele indica uma verdade, tá bom? Olha lá, algo verdadeiro. É isso que a banca quer. Ele quer saber que o modo indicativo indica uma verdade. Então se eu digo o menino escreve, o menino lê, eu estou dizendo que esse verbo está no modo indicativo e que isso é verdadeiro, tá bom? Já o modo subjuntivo vai indicar o quê? Uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Não é isso? Uma hipótese, né? Algo hipotético. Né? E se o menino lesse? E se o menino estudasse? Tá bom? Olha lá, possibilidade, né? Se eu digo, o menino vai passar na prova porque estuda, isso é modo indicativo, isso é verdadeiro. Mas se eu dissesse, se o menino estudasse, lesse, ele passaria na prova, isso é modo subjuntivo, tá? E aqui, no modo imperativo? Já atrasou. O modo imperativo vai indicar, né, o quê? Uma ordem, né? Uma ordem, um pedido, né? Olha lá, isso é um modo imperativo. Gente, o que a banca vai querer saber de vocês é isso aqui, pessoal. Ela vai querer saber o seu conhecimento sobre isso aqui, tá? Olha lá, estude, menino, estude. Uma ordem que passará na prova, modo imperativo, né? Onde é que o modo imperativo está mais empregado, Daniel? Nas propagandas, publicidade, né? Compre isso, né? Veja isso, experimente isso, sempre te dando uma ordem, né? Ali para você, para tentar te convencer, para tentar entrar na tua cabeça. Entendeu agora? Então o modo imperativo, ele vai estar muito presente na propaganda, muito presente na publicidade. Né? Esse gênero vai trabalhar muito com isso. Pode pegar uma propaganda, pode pegar uma publicidade. Você vai ver lá. Ele vai estar sempre presente ali o modo imperativo. Tá ok? Então, essa questão, ela vai trabalhar com isso, né? Ela vai trabalhar com isso aqui. E, olha lá. No seguinte trecho, como acumulou carimbos de especialização e as maiores notas, Débora enfrentou poucos percalços e desrespeito muito comuns quando a mulher se destaca em ambientes masculinos. Analise as assertivas abaixo e coloque verdadeiro ou falso. Olha lá, vamos entender aqui. Aí tu vai anotando aí, tá, Maná? Qual é a sequência, tá? Anota aí qual é a sequência de falso e verdadeiro para a gente ter uma noção. Depois eu vou ver se eu pego o gabarito aqui, pego a questão, essa questão aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui em PDF, tá? Para a gente ver se é isso mesmo. Olha lá, pegou o verbo acumulou e pegou o verbo enfrentou. Olha lá, acumulou e enfrentou são verbos flexionados. Beleza. Está flexionado em quê? Na terceira, né? Terceira do singular. Olha lá. Ela acumulou, ela enfrentou. Beleza?
Tá? Flexionados, né? Na terceira do singular. Beleza. São verbos flexionados em um tempo passado. Até aqui, beleza. Não foi? Ela acumulou, ela enfrentou. Cujas ações do sujeito, que é quem é o sujeito Débora, né? Cujas ações não foram concluídas. Ora, esse verbo está no modo indicativo, é uma verdade, tá certo? Ela acumulou, ela enfrentou. Uma ação concluída? Uma ação concluída, tá? O que ele diz ali? Não foi concluída. Não é? Modo indicativo, ação concluída. A gente tem que pensar nisso, hein? Ação concluída. Se ela acumulou, se ela enfrentou, essa ação foi concluída, gente. Né? Não tem aquela coisa de, Débora vai fazer isso, ou falta fazer. Não, ela fez isso. Então a ação é concluída. Falso. É isso que eu preciso analisar. Então, falso. Não é isso? Destaca no contexto em que se insere é um verbo pronominal. Vamos ver se esse verbo ele está acompanhado por um pronome, tá? Se ele tiver por um pronome, ele é pronominal. Tá ou não? Está acompanhado por um pronome? Destaca. Aqui no excerto aqui. Está acompanhado por um pronome? Ó, ele quer saber do verbo destaca. Esse verbo destaca ali, está acompanhado por um pronome? Não. O que é isso aqui, pessoal? Sim, é um pronome. Não é, pessoal? É. Olha lá. Então o verbo destaca, ele está sim acompanhado por um pronome oblíquo. Olha lá. Está acompanhado. Tá certo? Então destaca no contexto em que se insere é verbo pronominal. Essa banca usa demais essa palavra contexto. No contexto em que se insere. Né? Olha lá. Então destaca, ó, ele destacou isso. Se a gente vê que destaca, não é um verbo pronominal, essencialmente pronominal. Nesse contexto ele está acompanhado do pronome. Tá? Então eu preciso entender isso. Olha lá. É um pronome aqui. Tá certo? Então ele está acompanhado. Aí você coloca aqui, ó, verdadeiro. Tá bom? Toma muito cuidado que a banca vai fazer isso. Ela vai pegar palavrinhas dentro do e vai perguntar a você isso. Verbo pronominal, por quê? Porque tem um pronome junto com ele, tá certo? Eu tenho uma aulinha sobre isso aqui. Depois a gente coloca aqui, eu tenho uma aulinha sobre isso aqui, sabe? Porque vocês vão precisar dessa aulinha sobre questões de verbos pronominais. Então existem alguns verbos que só são utilizados, tá? Queixar-se, por exemplo, tá? Queixar-se é um verbo pronominal. Ele só funciona com os pronomes. Então eu tenho uma relaçãozinha aqui de pronomes pronominais e vocês devem colocar essa relaçãozinha no bolso. Né? Vai ao banheiro, leva a relação. Fica lá, esses são os pronomes, né? São os verbos pronominais. Eles só são utilizados acompanhados de pronome. E a relação não é tão grande assim. Dá para a pessoa memorizar isso. Tá? Então, muito cuidado. Vamos lá. Quanto à regência, acumulou e enfrentou, são verbos transitivos indiretos, regidos por preposição. Olha, logo de cara eu estou vendo aqui que não é. É falso. Ó, não tem falso, porque aqui é um verbo transitivo direto. Cadê a preposição aqui? Entre o verbo e o complemento? Nada. Falso, né? Falso. Tá ok? Então olha lá. Já mato a questão aqui, certo? Ó, tanto acumulou como enfrentou são transitivos diretos, porque eles estão sem preposição. O verbo só é transitivo indireto quando vem acompanhado com a preposição. Não é isso? Quem são as preposições? De, a, por, com, sob, até. Não é isso? Para. São preposições. Tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu não conheço as preposições. Faço uma tabelinha com elas e ando com essas preposições. Eu vou andar, eu vou para comprar vou trazer para vocês verem. Eu tenho um caderninho assim, menor do que esse aqui dá 3 do meu. Tá? Onde eu anoto aquilo que realmente são essenciais para mim. Né? Então eu preciso conhecer as preposições, sim, porque eu preciso, na hora da transitividade verbal, saber que elas estão ali presentes. Tá certo? Então, beleza. Então a gente já tem aqui verdadeiro, não, aqui é falso, né? Falso, verdadeiro,
Falso. Falso, não é isso? Isso. Ele está dizendo que os verbos são o quê? Transitivos e indiretos regidos por preposição. Não são. Destaca está inserido no contexto de uma oração subordinada adverbial temporal. Olha o bicho pegando, né? O bicho está pegando aí, ó. Olha lá. Vamos entender. Débora enfrentou poucos percalços a despeito, muito comuns, quando, olha lá, quando é uma conjunção temporal. Lembra? Quando é uma conjunção temporal. Então, isso já significa o quê? Eu não preciso nem ir muito longe, ó. Então, é uma subordinada adverbial temporal por causa do quando aqui. Né? Cai, viu, gente? Tá. Quando, hein? Se liga aí. Tá, velho. Quando indica tempo. Quando vai acontecer isso? Quando você vai à festa? Quando você vai tirar férias? Tempo. Tá? Tempo. Então, olha lá. Então, está inserido no contexto de uma oração subordinada adverbial. Perfeito. Ó. A oração começa aqui. Olha o verbo da oração aqui. Destaca. Tá vendo que legal? Né? A oração começa em quando e o verbo destaca está dentro dela. Beleza? E quanto à concordância verbal, acumulou e enfrentou, concorda com o sujeito Débora. Concorda? Concorda. Olha lá. Débora enfrentou, Débora acumulou. Perfeito. Não é isso? Olha aí. Concorda com o sujeito, né? Minha gente, língua portuguesa é assim que você vai fazer esse tipo de análise. Acha o verbo, acha o sujeito. Acabou-se. Acha verbo, acha sujeito. Você veja que dentro disso aqui tudinho, ó, onde é que o sujeito está? O sujeito está aqui. Esse sujeito, ele vai praticar ações, né? Ou não. Pode ser um sujeito, né, ali sem ação nenhuma, tá certo? Mas aqui ele está o tempo todo praticando ação, né? Nesse caso aqui. Mas quando a gente tem sujeito e tem verbo, a gente tem aí, né, orações que são realmente funcionando dentro do contexto, tá? Oração sem sujeito é que não vai, né, realmente ter essa questão de ter essa análise, tá bom? Então pronto, terminamos aqui. Eu queria ver o gabarito só para ver as questões, né, porque lá tem A, B, C, D, para ver se realmente era isso, né? Coloca só uma frase, um exemplo. João foi à feira, comprou mamão, banana e pera. Aquilo é uma frase do quê? Que eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver se... a gente falou sobre paralelismo, né? Foi. Paralelismo. Eu fui pesquisando. Paralelismo. Exatamente. Sim. Palavras É pra iguais. ver ali, João ó. foi à feira, comprou laranja. Isso. São palavras de mesmo campo semântico, né? Paralelismo, palavras do mesmo... Pode colocar aí. Paralelismo são palavras do mesmo campo semântico. O que aconteceu aí, o gabarito é a letra E, né? Debateu aí com vocês aí o gabarito daquela questão. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Deu certo? Bateu? Então pronto, pessoal. Agora, olha o que a banca fez. Olha o que a banca fez. Dá uma olhadinha direitinho. Dá uma olhadinha. Pessoal, quantos F tem aqui? Onde vai ter o F? Só tem uma alternativa correta, pessoal. Ou seja, quando você acerta o primeiro parêntese, você já elimina, já acerta a questão. Em menos de 1 minuto você resolve essa questão. Tá vendo aí? Oi, Daniel, tudo bom? Tá. Tá. Entendido. Tá vendo aí? Olha aí. Sim, vocês têm aí 15 minutinhos para fazer essa prova.